eu sou a Flávia Soares, este é o canal Alquimia Plena. Então nós vamos continuar falando neste vídeo a respeito da introdução do livro do Joe Vitale, Limite Zero, que é o livro que trouxe para o Brasil a famosa oração do Ho'oponopono mágico. E esse código sagrado, né? Eu falo oração, mas que na verdade muita gente não fala, porque oração está ligado com religião. Ele mesmo diz que não está atrelado à religião, mas enfim, seria esse código divino, então, vamos dizer assim. Eu estava falando no vídeo anterior, na altura em que ele descreve as coisas maravilhosas que aconteceram com ele, a partir do momento que ele começou a fazer o Ho'oponopono mágico, a partir do momento que ele encontra com o Dr. Hew Len, e ele passa a se dedicar, né, aos ensinamentos, né, do terapeuta, do doutor, do PhD. Então aí o que aconteceu com ele então? Aí ele começou a publicar os livros dele, ele foi chamado para participar de um programa super famoso nos Estados Unidos, e aí ele tinha uma vontade enorme de, né, ser autor de best-sellers. Isso tudo passou a funcionar com ele. Um programa de rádio que ele queria levar à frente, que ele vivia atrás dos produtores da produtora lá para que levasse o programa à frente. Há mais de 10 anos que ele tentava, aí quando ele esqueceu, ele deixou de lado, né, que eles vieram atrás dele para levar o programa à frente. Ele comprou um carro BMW e aí a vida dele foi deslanchando assim. Então, em determinado momento, ele pergunta, e até assim, né, ele participou do filme O Segredo, ele está no filme, e os produtores de Hollywood começaram a ficar atrás dele para fazer a produção de um filme a partir de um dos livros dele, assim, muito famoso, assim, né, traduzindo aqui, né, de uma forma livre, né, o fator de atração, enfim. Muitas coisas maravilhosas aconteceram na vida dele, tudo ligado, né, com digamos assim, o labor sagrado dele, tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele tinha que realizar, que ele queria realizar, a partir daquele momento, aconteceu. Então, como que isso aconteceu? Aí ele pergunta, por que aconteceu com ele, né, esse sucesso todo, estrondoso, e de uma vez só, né? Então, sim, eu segui meus sonhos? Ele pergunta. Eu entrei em ação? Eu fui persistente? Sim, eu fiz isso tudo. Mas outras pessoas também não o fizeram, não seguiram, né, esses 3 passos, vamos dizer assim? E por que com elas não aconteceu como da forma que aconteceu com ele? O que foi diferente para ele, né, no caso dele? O que foi diferente é que o divino entrou em ação na vida dele, né? O divino começou a se manifestar na vida dele. E como que o divino começou a se manifestar na vida dele? O divino começou a se manifestar na vida dele a partir, né, do acontecimento, do que acontece no caso, ao dar sequência a prática, né, do Ho'oponopono, e aqui que eles chamam de Ho'oponopono da identidade própria. Então eles chamam, né, de Ho'oponopono da identidade própria, ele, o autor do livro, né, porque primeiro prosseguir explicando que existem pelo menos 3 estágios na vida. No primeiro, somos vítimas. No segundo, passamos a criar a nossa própria realidade, se a gente entra em ação, né? E no terceiro, quando a gente está no terceiro momento, é o divino que entra em ação na gente. Quando a gente entra no limite zero, é quando você limpa todos os programas que ele vai dizer, né? Os programas, tudo que não é divino em nós.
Então, quando ele fala isso, ele vai conseguir, começa tudo a brotar na vida dele, naturalmente, sem ele fazer nenhum esforço, tá? Começa tudo, mas ele não deixou de praticar, ele não deixou de seguir os ensinamentos do Dr. Joe Vitale, do Dr. Hugh Lane, tá? Então, seria mais ou menos isso. Então ele brinca uma hora assim que todas as limitações, as nossas limitações, todos os brinquedos com os quais a nossa mente consciente e a mente subconsciente, ela vai nos dando no dia a dia, né? Então o que é medo, vergonha, culpa, inveja, raiva e todos esses sentimentos, tudo isso faz parte, limita a mente de trabalhar no estado puro dela, né? A mente lá do inconsciente, que é no inconsciente que está a mente no estado puro, no estado zero. Então, quando a gente vai lá para o estado zero, começa a brotar o eu verdadeiro, tá? O sentido do ser supremo que tá. A gente vai limpando, e aí a gente começa, aí começa a brotar, né? O eu divino de lá. Ele prosseguiu dizendo que aí ele vai dizer que o doutor falou para ele a respeito de na verdade ele estava entrevistando um especialista em metas, né, que estava falando para ele a respeito de metas, como atingir metas. E que aí depois ele fala que muitas vezes essas coisas elas não são. Por que a gente consegue traçar essas metas e não consegue segui-las? Porque a nossa própria mente nos boicota, tá? Então acontece um boicote da nossa mente, e a mente vai nos boicotando, e a nossa mente é consciente e subconsciente, né? Que as duas trabalham juntos, né? O subconsciente, onde fica a nossa memória mais recente, não é? E então a gente vai guardando aquelas coisas ali e aquilo vai atrapalhando, né? Bloqueando. Então aí no determinado momento ele fala assim, é aqui que o método havaiano do Dr. Hugh Lane, que ele entra em ação, que ele começa a funcionar, que ele ajuda a limpar o inconsciente, o que está lá guardado no inconsciente, tá? Nesse inconsciente que são coisas bem guardadas lá, não está no subconsciente, que são memórias mais recentes, então, são memórias, são registros bem antigos, e que é lá que reside os bloqueios, que é lá que ficam os bloqueios. Então o programa, né, do Dr. Hugh Lane ajuda a dissolver, né, esses programas ocultos que o impedem de alcançar os seus desejos, estejam eles relacionados com a saúde, a riqueza, a felicidade ou qualquer outra coisa. Tudo acontece dentro de você, tá? Então, por isso, ele recomenda aqui que você faça o Ho'oponopono só para você, tá? Que não, quando você começa a mudar em você, muda as outras coisas também, tá? Então, ele vai explicar isso no decorrer do livro. Aí ele segue, né, falando a respeito o propósito do livro é ajudá-lo a experimentar o assombro e a admiração de momento a momento que passa a acontecer. A partir desse estado, que é o estado zero, milagres como os que eu descrevi acontecerão a você. Milagres que aconteceram com ele também vão acontecer a você se você fizer o Ho'oponopono.
eles serão exclusivamente seus e serão igualmente maravilhosos, mágicos e milagrosos. Então, são os adjetivos que ele usa, né, para o Ho'oponopono, para os acontecimentos ligados com o Ho'oponopono, né? Maravilhosos, mágicos e milagrosos. A experiência dele dessa viagem espiritual no poder além da compreensão foi quase indescritível, né? Então para ele foi tudo surpresa. E ele desapega também, né? Um dos princípios ali do grande segredo, né? De você adotar, passar a ter uma vida plena, é você se desapegar das coisas, é o universo agindo, não é em você. Ele diz, então que nada, nenhuma muleta que te segura, então ele vai falar que tudo é muleta, religião, filosofia, terapias, autores, oradores, gurus, fabricantes disso, daquilo, e que a partir do momento que quando você conseguir fazer isso, se libertar de todas as muletas, estará no lugar que eu chamo de limite zero. Então, assim, que você não se sustentar nisso, você começa a fazer o Ho'oponopono e segue, né? E vai perceber que tudo vai se dissolver, tá? Todos esses programas que te bloqueiam irá se dissolver. É importante que você entenda que este é o primeiro livro na história a revelar que esse método de cura havaiano atualizado, que se chama Ho'oponopono da identidade própria, foi publicado. É preciso que você compreenda também que essa é apenas a experiência de um único homem com o método, né? A experiência dele. Embora este livro tenha sido escrito com a bênção do terapeuta Hugh que o ensinou o incrível método, tudo que se segue foi escrito através das lentes com que eu vejo o mundo. Para entender plenamente o Ho'oponopono da identidade própria, você precisa participar. Aí ele fala que ele coloca algumas questões aqui no livro, mas que tem coisas que participando do seminário você vai ter acesso mais profundamente, né? E algumas pessoas, claro, lá nos Estados Unidos, eles dão curso, dão seminários, dão formações, enfim. E aí, então, essa experiência do divino em você, que aí ele vai falar no final o seguinte: toda a essência deste livro pode ser resumida em uma única frase, uma frase que você aprenderá a usar, uma frase que revela o supremo segredo do universo, uma frase que quero dizer a você e ao divino neste exato momento. Eu te amo, né? Que é uma frase que está contida no Ho'oponopono, que ele chama da identidade própria. Bom, enfim, é isso. Coloquei aqui as principais observações que ele faz, né, na introdução, na segunda parte. E então, assim, algumas coisas ele coloca. Ele fala que o método, que a oração, que tudo não está ligado a nenhuma religião, mas que, assim, no caso, é a fala dele. Eu particularmente não concordo, eu acho que cada um tem a sua, né? Se você tem, se te ajuda, é só um acréscimo, né? Tudo que vem para ajudar é um acréscimo. Então, cada um na sua, e quem quiser apostar no Ho'oponopono mágico, como mais um acréscimo para poder ajudar, com certeza fará muito bom uso, né, de tudo aquilo que consta nos ensinamentos trazidos tanto para ele, pro Joy Vitale, quanto pro Dr. Hugh. Então, mais à frente eu vou falar o que aconteceu, os acontecimentos, o que ele conta aqui no livro e, enfim, vou terminar o vídeo por aqui, né?
e vou falar, fazer aqui o Ho'oponopono mágico, né? Falar, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Então, finalizar com essa frase, com essas frases. E é isso, gente. Foi o final da introdução do livro aqui, que eu abordei os principais comentários que ele faz. Não abdica você de ler o livro, tá? Muito pelo contrário. Você deve ler o livro. Aqui é só uma chamada para que você leia o livro, né? Eu já mostrei aqui o livro, Limite Zero, da editora Rocco, tá? E é fantástico. Leia sim o livro.